Tá gravando. Vou ver se o Submit Attendance. Parece que funcionou bem o Meet Attendance, mas, de todo modo, principalmente os que ainda forem entrar, na verdade, seria bom deixar o nome, porque às vezes ele faz a lista uma vez só, não sei. Agora ele não deixa eu ver. O ideal, principalmente quem entrou depois que eu fiz a lista e deixando o nome. Os outros aparecem na lista do Meet Attendance. E enfim, na aula passada eu passei aquele trecho do filme Danton, né? Então acho que também, depois lembrei que muita gente deve estar se interessando, indo atrás de filmes sobre a Revolução Francesa, né? Tem vários. Eu acho que, sei lá, eu poderia indicar, pelo menos assim, numa primeira pensada. Só uma coisa, a Briana quer levantar uma questão antes de iniciar a aula. Pode falar, Briana. Só uma dúvida que eu fiquei. Antes da Revolução Francesa, quais eram as classes que pertenciam ao terceiro estado? Não, o terceiro estado reunia toda a população que não era nem nobre, nem parte da igreja. Ou seja, todo A mundo. burguesia também estava? Sim, a burguesia também. Enfim, um pouco com base nisso que o CIES vai dizer que o terceiro estado, na verdade, é toda a nação. Obrigada. Imagina. Nesse sentido, né, de tira só os privilegiados e como para CIES os privilegiados estão fora da nação, o terceiro estado é toda a nação. E eu ia falar de filmes, né? Tem esse clássico, a Marselhesa, né, do Jean Renoir, que trata, enfim, trata da expedição dos marselheses, né, do grupo, pelo menos, de marselheses que foi até Paris em 1792, nesse clima da França se mobilizando para a guerra, e participam da tomada do Palácio das Tulherias em 10 de agosto de 1792, aí retrata como que se populariza, né, a Marselhesa, a canção que depois acaba se tornando o hino da França, né, até hoje. Tem esse outro, Casanova e a Revolução, né, do Arthur Escola, que retrata principalmente o episódio da fuga de Varennes, né, como que uma série de personagens lá passa essa noite em que a família real é capturada em Varennes. É interessante que aparece o próprio Thomas Paine, né, que acabou na segunda aula, como personagem. E fora isso, tem um filme mais recente, né, a Revolução em Paris, que, se eu não me engano, não sei se ainda está o acesso gratuito. Quando eu vi alguns meses atrás, estava tem o site do Festival Varilux de cinema francês, estava o acesso gratuito. É um filme que, acho que, enfim, eu pelo menos não considero tão bom quanto esses outros, acaba sendo uma coisa mais panorâmica, um pouco mais superficial, talvez, mas não deixa de retratar os principais eventos entre a tomada da Bastilha e a execução de Luís XVI, e aparecer alguns personagens famosos, Robespierre, Marat, entre outros. Mas bem, eu vou então iniciar a apresentação. Vai. Se não estiver dando certo, alguém, por favor, liga o áudio e me avisa, mas acho que está dando, né? Bem, então, passamos hoje para a aula 4, que tem por tema
os debates do primeiro diretório, né, o regime que se sucede ao da convenção, dividindo no primeiro, porque tratando da experiência que vai até 1797, até setembro de 1797, quando há um golpe dos escrutidores, que eu vou falar na próxima aula, que é um golpe que não muda formalmente o regime, mas traz mudanças significativas. Eu vou abordar isso na próxima aula. Então, nos debates de hoje, eu trato, né, dessas três questões, né, um balanço do percurso revolucionário, o fantasma contra-revolucionário, cada vez mais presente, e o conceito de reação política, empregado por Constant para dar conta dessa ameaça contra-revolucionária. Né? A gente entra agora em um período da Revolução que eu diria que é menos conhecido, né? Muita gente não se interessa muito, considera que todos os eventos e debates interessantes vão até a queda de Robespierre, que, a meu ver, é um grande erro, porque a partir daí, quer dizer, justamente a própria problematização do que foi o percurso revolucionário, o que fazer com essa ameaça de um retorno da França ao antigo regime, gera uma série de questões cruciais para os conceitos cristalizados nessa época. Né? Eu coloquei aqui na abertura uma imagem da insurreição monarquista de 13 Vendemiaire, eu vou falar na cronologia, mas mais para ilustrar esse clima, então, de uma guerra acirrada contra os contra-revolucionários. Então, esse contexto que a gente pode chamar de termidoriano, né, em referência ao golpe, à revolução, do novo Termidor, que derrubou Robespierre, que esse nome Termidor vira uma espécie de símbolo para as revoluções em geral, né, para as revoluções posteriores à Revolução Francesa, porque é visto como um momento em que a revolução, por assim dizer, enfim, utilizando expressões de um autor polonês, Bronislaw Bachko, nesse livro aqui, um livro bastante anterior, o Comment sortir de la terre, Termidor la Révolution, traduzido para o inglês como Ending the French Revolution. E ele se refere ao Termidor, né, como um momento em que a revolução, por assim dizer, perde parte de suas ilusões iniciais, perde esse ímpeto de um sentimento de iniciar a história a partir do zero e torna-se, de certa forma, consciente de que ela própria já tem uma história, né? A própria revolução, em certo sentido, envelheceu, né? Depois de tantos anos tão turbulentos, e que chegou um momento em que, para a sobrevivência da própria revolução, é preciso, em certo sentido, desistir de algumas das promessas iniciais da revolução, né? Ser mais, um pouco, sair do terreno da pura utopia e adotar doses maiores de realismo, né? Então, acho que vira muito um símbolo disso. Por exemplo, na Revolução Russa, foi constante nos debates, né? Se estaria vendo um termidor, em que momento, quando que aquela revolução passaria a viver o seu momento termidoriano, né? O Trotsky vai chamar a ascensão do Stalin, né, de um termidor, o que deixa de ser um pouco paradoxal, até porque foi Stalin que intensificou o terror, né, a partir da Revolução Francesa. O termidor de certa forma, o processo de saída do terror, pelo menos na intenção. Mas, de todo modo, né, embora o termidor posteriormente tenha adquirido essa simbologia maior na etapa das revoluções, quando ocorre, né, a queda do Robespierre, o novo termidor, aquele era um fenômeno, no mínimo, ambíguo, né, longe de ser um programa já pré-definido, um pouco como
como se dá a entender, hoje em dia, quando se chama de a reação termidoriana, aliás, até pegando um conceito que depois o Constant que vai popularizar, né? Mas longe dessa ideia que se tanto difundiu de uma reação termidoriana, quando o Robespierre é derrubado, estava longe de haver um grupo social organizado que realizou aquilo, muito menos que soubesse qual seria a sequência, né, o que seria posto no lugar, né? Na verdade, foi uma conspiração realizada pelos próprios colegas do Robespierre, né, na convenção, e alguns membros do próprio Comitê de Salvação Pública, do qual ele fazia parte, que se unem para derrubar Robespierre e seus aliados, e a ideia parecia ser, pelo menos no primeiro momento, de continuar com aquele governo revolucionário em vigor, sem o Robespierre, o que acaba se mostrando um pouco difícil, porque a própria figura carismática do Robespierre era, de certa forma, uma peça de sustentação daquele governo revolucionário, né? E diante dessa, em seguida a essa queda, esses colegas de Robespierre que conspiraram contra ele não demoram em lançar contra Robespierre, já executado, né, uma série de acusações que vão contribuir para formar a imagem dele como um monstro sanguinário por trás do terror, uma imagem que, em certo sentido, permanece viva até hoje, né? E que, no fundo, era um modo de mobilizar todo um repertório de teorias da conspiração, muito em voga naquela época, que o próprio Robespierre havia mobilizado bastante, e voltar todo esse arsenal contra o próprio Robespierre, acusando esse personagem de uma série de coisas que ele havia antes acusado os seus inimigos, um pouco até para torná-lo o único responsável, né, por esse fenômeno que era o terror, né? Nesse momento chega a circular, né, o rumor de que Robespierre, antes de ser derrotado, estava planejando se casar com a filha de Luís XVI e assim restabelecer o trono na França e se tornar rei, né? Vocês verem como as fake news não são de hoje, né? Mas bem, então o clima naquele momento, quando Robespierre havia acabado de ser derrubado, ainda era do terror, né? Pode dizer que no primeiro momento que parecia era que apenas mais uma facção, dessa vez dos robespierristas, havia sido abatida, né? Após caírem os girondinos, os libertistas, os antonistas, agora caíram os robespierristas e continua o governo revolucionário. O que ocorre, né, esse autor que eu mencionei agora, Bronislaw Bach, que mostra isso muito bem nesse livro, né, dedicado a esse período entre a queda do Robespierre e a população do diretório, é que a própria mobilização discursiva do terror, né, esses adversários do Robespierre que começam a fazer uma denúncia forte do sistema de terror, né, consagrando a própria ideia, né, de que houve uma fase da Revolução Francesa chamada de terror, isso começa a, de certa forma, colocar em xeque todo aquele aparato que estava em vigor, né, principalmente o aparato repressivo, um certo relaxamento da censura à imprensa, então também acaba ocorrendo uma série de pressões para o desmantelamento daquele aparato de poder, né? Todo um discurso que começa a se voltar não só contra o Robespierre, como outro sanguinário, mas ir atrás de quem teriam sido os outros responsáveis pelo terror. Então, ocorre no próprio Tribunal Revolucionário, não deixa de ser único, processos contra os que passam a ser chamados de terroristas, né? Por exemplo, Carrier, aquele que havia sido responsável pelos afogamentos em Nantes, julgado e executado no fim de 1794, entre outros, né? E do Carrier
é interessante que ele argumenta que o processo contra ele, para se sustentar, teria que ser um processo contra a própria Revolução e a Convenção Nacional, em nome da qual ele agia, né, para estabelecer um paralelo com o discurso do Eichmann, né, seu julgamento em Jerusalém. Mas, de todo modo, esse discurso, então, contra o terror, começa a ganhar força. A convenção, em um primeiro momento, direciona aos jacobinos, né, colocando no clube dos jacobinos a culpa pelo que havia sido o terror, e isso culmina no fechamento do clube dos jacobinos, em 12 de novembro de 1794. Os girondinos, pelo menos que haviam sobrevivido, que haviam sido expulsos da convenção lá em fins de maio, início de junho de 1793, são readmitidos no fim de 1794, enfim, na primavera de 1795, né, 1º de abril e 20 de maio, ocorrem essas duas jornadas, né, do 12 de Germinal e do 1º Ferial, que a gente pode considerar talvez como as últimas grandes jornadas populares, insurrecionais e violentas, né, em que principalmente os sans-culottes invadem a convenção, especialmente na de 1º Ferial, com um discurso contra esse governo revolucionário que havia sido apropriado pelos terminorianos. Eles pedem, então, pão, nas discussões econômicas, mas pão e a Constituição Democrática de 1793, né? A ideia de que não havia mais como se sustentar o governo revolucionário, era preciso aplicar, enfim, a Constituição que a Convenção havia prometido desde 1793. Eu coloquei aqui uma imagem da insurreição de 1º Ferial, né, que foi violenta, né, chegaram a cortar a cabeça de um deputado, que eles estão levantando essa cabeça para o então presidente da Convenção, que era o Boccidano lá. E então principalmente essas revoltas tornam insustentável a manutenção do governo revolucionário e leva a convenção a anunciar, então, que haveria uma volta do governo revolucionário para o governo constitucional, né, que passaria, assim, enfim, a entrar numa ordem constitucional. Num primeiro momento, fica subentendido que se aplicaria, então, a Constituição de 1793, né, a Convenção reúne uma comissão de 11 membros, chamada Comissão dos 11, que fica encarregada de fazer as revisões dessa Constituição de 1793, que seriam necessárias para a sua aplicação. Na verdade, eles vão redigir uma outra Constituição, que aparentemente sequer partiu da de 1793, mas que será a Constituição, então, de 1795, o do ano 3, se usarmos a qualidade republicana. Em 8 de junho de 1795, morre o filho pequeno, né, de Luís XVI, então, com 10 anos, estava preso na prisão do Templo e era, né, desde a morte de Luís XVI, os monarquistas nos países coligados contra a França, consideravam ele como, né, haviam nomeado de Luís XVII e consideravam o sucessor legítimo à coroa, né? Com essa morte, então, o irmão mais velho do Luís XVI, então, em exílio, ele é proclamado rei em Verona com o título de Luís XVIII, enfim, a ele que todos aqueles que não aceitavam a Revolução, que continuavam fiéis à monarquia, a ele que passa a ser considerado rei, então, com um discurso nada conciliatório, né? Luís XVIII, 20 anos depois, quando chegar o momento da restauração, ele vai saber, de certa forma, se conciliar, né, com a França da Revolução. Nesse momento, ele prega praticamente um restabelecimento do antigo regime. Mas, enfim,
enquanto isso, a Comissão dos 11 elabora a nova Constituição, e é interessante notar o reaparecimento desse personagem, né, no qual está tendo na primeira aula, o CIS, que era um membro da Comissão, ele foi eleito também em 1792, o terror ele passa escondido, né, e após a queda do Robespierre, então ele volta a participar dos debates. O Robespierre, como havia chamado de a toupeira da Revolução, né, mostra ele que tinha realmente essa capacidade, em certos momentos, se esconder embaixo do buraco e depois reaparecer. E em 20 de julho ele tem uma certa audácia que, com o projeto praticamente já elaborado em discussão, ele apresenta um outro projeto de Constituição que ele elaborou e faz um discurso defendendo esse projeto, o qual não é aceito, mas tem uma ideia do CIS que vai ficar, principalmente na próxima aula, vamos referir bastante, porque informa bastante as críticas que vão ser feitas à Constituição de 1795, que é a ideia do júri constitucional, né, do júri constitucionnaire, que ele chama de uma espécie de magistratura da Constituição, seria uma assembleia, para explicar isso, talvez seja o caso de... Depois eu falo da questão dos seus elementos, propriamente dita, mas um momento... Continua aparecendo os slides, né? Eu voltei para... Acho que sim, né? Se não, você me fala. O júri constitucional, então, seria uma assembleia encarregada de verificar se os atos do Poder Executivo e do Poder Legislativo são conformes à Constituição, né? Quer dizer, uma noção que prefigura, de algum modo, a ideia das cortes constitucionais, tais como temos hoje em dia, né, do STF no Brasil, com a diferença de que CIS pensava no modelo de uma assembleia política, né, quer dizer, que se referisse à Constituição, mas não era considerado exatamente uma parte do Poder Judiciário. Essa ideia é rejeitada, mas vai continuar, de certa forma, rondando os espíritos. E outro elemento importante desse discurso de CIS é que ele defende a limitação da soberania do povo, né? Algo que ele até estabelece uma continuidade com o que ele já havia defendido antes, de uma distinção entre poder constituinte e poderes constituídos. Os poderes constituídos são limitados pela Constituição, mas nesse discurso, ele, de certa forma, enfatiza mais esse lado liberal da limitação, não só dos poderes constituídos, mas da soberania do próprio povo, né? Um pouco em resposta aos excessos do terror, começa a ganhar força, né? E seria as primeiras a formular essa ideia de que a soberania do próprio povo encontra limites na Constituição, nos direitos individuais, que não vão poder ilimitar. Em 21 de julho, né, logo depois disso, ocorre o desembarque de Quiberon, que foi um grupo de emigrados monarquistas vindo da Inglaterra, que tenta desembarcar, eles chegam a desembarcar em Quiberon, né, que é uma pequena península ali na Bretanha, mas ocorre uma batalha, eles são derrotados e massacrados pelas tropas republicanas. Em 22 de agosto, então, de 1795, é adotada essa Constituição, que cria, então, o regime do diretório, que esse regime era bastante constituído por dois conselhos, né, o Conselho dos 500 membros, né, como diz o nome, e o Conselho dos Anciões, que
era uma espécie de aceno tímido para a ideia de bicameralismo, mas tímido porque não eram exatamente duas câmaras como no modelo bicameral propriamente dito, né, que, quer dizer, as duas câmaras são eleitas de modos diferentes e têm atribuições próximas, de modo que uma se contrapõe à outra. Na verdade, isso era mais uma certa divisão, uma certa separação funcional, em que o Conselho dos 500 era encarregado de propor as leis e o Conselho dos Anciões de votar. Né? Isso era entendido como modo de garantir decisões sábias, né? Já que os mesmos que proporiam não seriam os mesmos que decidiram a respeito. E o diretório é o órgão executivo, né, o governo, formado por 5 membros, né? Os republicanos, na época, eram muito ciosos de não dar uma única cara para o poder executivo, para não parecer uma figura monárquica, né? Já desde o Comitê de Salvação Pública, essa ideia do executivo colegiado, porém era um poder executivo que, de certa forma, tem uma consistência própria, mas que é uma Constituição que ainda concebe muito a soberania como residindo no poder legislativo, né? Então, o diretório ele não tem nem poder de veto, nem de iniciativa, nem de dissolver os conselhos, algo que vai ser muito criticado, principalmente depois do golpe do 18 de Frutilhão. E a eleição para esses 2 conselhos, a cada ano ocorreria uma eleição para renovar 1/3 desses conselhos. Então, um pouco por essa razão, né, de que nunca haveria uma renovação total apenas por terços, antes de adotar essa Constituição, é promulgado o decreto dos 2/3, né, que faz com que 2/3 da própria convenção passe a ser alocada nos 2 conselhos que estavam sendo criados. De modo que a eleição que se segue à adoção dessa Constituição é uma eleição para apenas 1/3 do Poder Legislativo, o que, até certo ponto, era conforme a Constituição, que de fato previa a renovação por terços, porém, isso gera um certo debate, porque havia um órgão anterior a essa Constituição, que na verdade foram os que elaboraram a própria Constituição, que iria 2/3 dele iria passar a ter assento no novo Poder Legislativo, e é interessante que os argumentos de quem defende o decreto dos 2/3 é menos um argumento legalista, de que a Constituição prevê que apenas 1/3 seja eleito de cada vez, mas é um argumento de que a Revolução corre perigo caso seja eleito de uma só vez todo o novo Poder Legislativo. Os slides estão sendo apresentados, né? Tá, obrigado. Então, o debate sobre o decreto dos 2/3 já, de certa forma, dá a entender, aos próprios defensores dos decretos, dá a entender que existe um certo temor da resposta que as urnas vão dar a todos os eventos que ocorreram desde a eleição da Convenção em 1792. Né? Eles têm a ideia de que a experiência do terror foi traumática e de que isso deu força a uma direita contra-revolucionária que ameaça vencer as eleições e derrubar a República. Por isso mesmo, é uma segurança para a República manter 2/3 da Convenção no novo Poder Legislativo. E, em parte, reagindo a esse próprio decreto dos 2/3, ocorre um levante monarquista, que eu até passei a imagem anteriormente, né, no 13 Vendemiário, e é um levante que é reprimido principalmente pelo, então, jovem general
Napoleão Bonaparte, que é o primeiro episódio que lhe dá bastante fama e bastante confiança dos republicanos, né, porque pelo fato de ele estar reprimindo os monarquistas, né, uma forma que nos anos seguintes iria aumentar à medida que justamente esse regime do diretório marca, né, marca vitórias fenomenais da França no exterior, de modo a ampliar seus domínios, chegar a fundar, né, o que se chama de repúblicas irmãs, né, tudo, e o Bonaparte cada vez mais vai ser consagrado como um herói em cima disso. Eu vou, então, esse debate, então, do primeiro diretório, né, eu vou focar nessa figura que é um dos principais panfletistas a se destacar nessa época da Revolução, que mais tarde possa ser considerado um dos pais fundadores do liberalismo político, que é Benjamin Constant, né, que é a imagem dele. Constant era um suíço de nascença, né? Por isso, você deve ter visto que em vários momentos ele é atacado por não ser francês, tem que se justificar, né? Ele havia nascido em Lausanne, mas a família dele era de origem francesa, né? Uma família protestante que sai da França quando os protestantes voltam a ser perseguidos, no Luís XIV, e Constant havia tido uma formação internacional, né? Ele passa, o pai dele manda para estudar em vários países, não só na Suíça, na Bélgica, na Holanda, na Alemanha, na Escócia, na Inglaterra, na própria França, ele havia passado antes da Revolução e tal. E quando a Revolução eclode, ele é um empregado da corte do Duque de Brunswick, na Alemanha, uma região, um principado, né, que inclusive estava em guerra com a França naquele momento, mas Constant, desde o início, se entusiasma com a Revolução, isso é perceptível por suas cartas, né, mesmo na época do terror, ele demonstra algumas dúvidas, mas em geral aprova a República antes de qualquer coisa, né, vê a República como uma grande conquista que é preciso defender. E em setembro de 4, ele conhece uma mulher que vai ser muito importante para ele, que é a Madame de Staël, que era filha do Jacques Necker, né, para quem não lembra, Necker era ministro do Luís XVI, ali no início da Revolução, naquela época, né, das primeiras cenas dos Estados Gerais, ele era bastante popular, porque ele defendia o terceiro Estado, né, a sua demissão, que acaba levando a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789. Depois, com o desenrolar dos acontecimentos, Necker se torna um crítico da Revolução, né, ele admirava muito o modelo britânico e passa a criticar o afastamento desse modelo, mais ou menos, né, na linha do Burke, algumas diferenças, ele também opõe-se à Revolução e acaba indo se exilar junto com a própria Madame de Staël na propriedade que ele tinha na Suíça, o castelo de Copé, ali perto de Genebra, que é um local que em muitos momentos a própria Madame de Staël se exilou e o Constant juntamente, de modo que existe essa constelação de intelectuais, pensadores da época, que não chegavam a se falar muita coisa, mas que viviam numa certa troca de ideias ali, que hoje é chamado de grupo de Copé, né? Certas pessoas Constant, Madame de Staël e Necker. E Constant se torna amante de Madame de Staël a partir desse momento, e os dois vão juntos para Paris em maio de 1795, lá quando estavam ocorrendo aquelas últimas insurreições populares a que eu me referi, e é por meio de Madame de Staël que Constant tem acesso a uma elite política e intelectual da época,
época, né? O próprio CIES, entre outros. E a identidade que eles tinham, a identidade política, né, que Constant e o Estado tinham naquele momento, era uma espécie de centro, né? Ao contrário de Necker, que continuava criticando a República, eles ambos aceitam, né? Constant, na verdade, já eram adeptos da República desde antes, Madame de Staël, quando chega a Paris, ela, de certa forma, aceita esse regime que já estava estabelecido, mas procurando construir uma certa posição de centro, né? A Madame de Staël, nessa época, por exemplo, no texto que é as Reflexões sobre a Paz Interior, ela defende que a República se sustente em uma aliança entre partidários de uma monarquia limitada, né, os monarquistas moderados, com os partidários de uma república proprietária, né? Os republicanos que não fossem ser colotos, digamos, que tivessem mais reverência pela propriedade. Tá? Constant, ele vai por um caminho, talvez alguns comentadores dizem um pouco mais à esquerda, também centrista, no sentido de que se opõe tanto à contra-revolução quanto ao legado do terror, mas ele faz uma defesa mais firme da República em si mesmo, né? Esse é o principal mote desse primeiro panfleto que ele publica, da força do governo atual da França e da necessidade de apoiá-lo. É um panfleto no qual ele insiste, em primeiro lugar, isso que eu coloquei, né, que é preciso provar que o governo é forte por si mesmo. Ele não pode nunca ser atacado com vantagem, né, pelo fato de que essa república, embora nascente e aparentemente ainda frágil, na verdade, ela tem ligado a ela os principais interesses nacionais, né, dessa massa de pessoas que adquiriu os bens nacionais, né, aqueles bens que foram nacionalizados, e de que, como ele vai dizer, a contra-revolução não seria ela própria outra coisa do que uma nova revolução, ou seja, a tentativa de derrubar aquela república para restaurar a monarquia, seria ela própria uma nova revolução, sendo que o objetivo agora é terminar a Revolução Francesa, né? Essa expressão a qual já me referi algumas vezes, que a partir de termidor vira uma verdadeira palavra de ordem, né? Ela é apresentada junto com a Constituição, o Constant nesse panfleto usa bastante essa expressão, terminar a Revolução Francesa, e essa ideia, né, de que a contra-revolução seria ela própria uma nova revolução, ela recebeu uma resposta famosa do Joseph de Maistre, do Criminal de Burke, um dos principais autores, um dos principais teóricos, né, da contra-revolução, também que começa a se destacar a partir desse momento, com esse livro Considerações sobre a França, de 1796, ele diz o seguinte: o restabelecimento da monarquia, chamado de contra-revolução, não seria uma revolução contrária, mas o contrário da revolução. O que ele quer dizer com isso? Bom, para entender, eu preciso reportar a tese geral que o Mestre defende nesse livro, que é uma tese bastante esotérica. A tese, ele vai defender de que a Revolução Francesa, na verdade, ela não é um produto da vontade humana, ela é um fenômeno guiado pela própria providência, né, ou seja, por Deus, e que é um castigo de Deus pela impiedade que os franceses, especialmente os nobres e os clérigos, demonstraram durante o século XVIII, né, aquela nobreza que tolerou, às vezes até incentivou as ideias do iluminismo, os clérigos que não levaram a sério a toda a moral que eles deveriam levar. Como punição, eles receberam a Revolução Francesa e o terror, né, o Mestre chega até a elogiar o terror, falando, quer dizer, que o terror não foi um acidente, né, tudo que aconteceu era para chegar aquilo, essa era a punição
que Deus queria que se abatesse sobre a França, com a ideia de que quando a França terminasse de pagar os seus pecados, a monarquia seria restabelecida quase que naturalmente, e isso não seria uma nova revolução, isso seria um simples retorno à ordem, eu queria dizer, uma pessoa sair do estado de doença e ir para o de saúde não é uma revolução, é um simples retorno à ordem, né? Isso guiado por uma concepção segundo a qual, no fundo, o povo não tem nenhum papel ativo na história. O povo e a vontade humana, né, de modo geral, né, ele ironiza que eles falam, mas o que o povo vai dizer quando anunciarem que é um rei voltando? Ele diz, o povo vai estar só preocupado em pegar um bom lugar na cerimônia de recepção do rei, né? O mesmo povo que ontem gritava morte ao rei vai correr para recebê-lo, né? Que é um modo um pouco, talvez, esotérico de conceber o que foi a Revolução Francesa, o que seria a Contra-Revolução, que contrasta bastante com uma outra corrente, representada, por exemplo, pelo Abade Barruel, que aí atribui o máximo de poder à vontade humana, vendo a Revolução como fruto de uma conspiração franco-maçônica, né, de longa data, um pouco Barruel representa também esses contra-revolucionários obcecados com teorias da conspiração, como os próprios revolucionários na época eram um pouco, que talvez até sejam mais fáceis de serem lidos hoje, né, porque os reacionários de hoje em dia também parece que com mais, enfim, uma mentalidade mais própria da Abade Barruel do que do Demestre. Constant, nesse mesmo panfleto, ele, defendendo, então, essa república do diretório, ele teme, né, que essa república acabe se tornando presa de uma opinião pública na qual as ideias contra-revolucionárias têm cada vez mais influência, e ele rebate o argumento de que o governo deve ser imparcial, né, no fundo, recenseando quais são as opiniões dominantes na sociedade para se curvar a ela. O Constant diz que, na verdade, os governantes não devem ser imparciais, mas sim parciais a favor do governo, do regime em vigor, que é a República. Né? Nessa frase, a justiça é um dever para os governantes, mas a imparcialidade seria uma loucura e um crime. Para fazer uma instituição funcionar, é preciso um homem que seja parcial em favor da instituição, o que exige, né, uma certa autonomia do governo republicano em relação à opinião pública, que na época oscilava, de certa forma, entre a República e a monarquia. Vou voltar a isso na próxima aula. Outra ideia importante desse panfleto do Constant é a ideia de uma marcha de longa duração para a igualdade, né, que ele avança aqui nessa citação. A origem do Estado Social é um grande enigma, mas sua marcha é simples e uniforme. Vemos o gênero humano avançar em direção à igualdade sobre as ruínas de instituições de todo gênero. Né, que é uma instituição, uma ideia que depois o Tocqueville vai desenvolver, que no fundo é um argumento, a partir do Constant, muito mobilizado pelos defensores da Revolução, que era de que a Revolução, no sentido dela, que ela se insere num processo muito maior, pelo qual a humanidade caminha para a igualdade, né, desde a abolição da escravidão antiga, depois a desestruturação do feudalismo, e por fim, com a Revolução Francesa, a destruição da nobreza, e Constant defendendo que todos esses passos são passos irreversíveis, sem volta, e de que é inútil ficar tentando, nesse sentido, anular a obra da Revolução Francesa. Por fim, esse panfleto, Constant é um grande crítico do arbítrio, ainda vou voltar isso a respeito das reações políticas, né, mas ele vai dizer, o uso do arbítrio desnatura os governos e os coloca na classe das facções, né?
Ele era muito crítico de um certo hábito que ele atribui ao próprio terror, que é o hábito do governo enfrentar tudo aquilo que aparece como um obstáculo por meio do arbítrio, ao invés da lei, né? O que nas próprias repressões, essas insurreições a que eu fiz referência, tanto do lado da extrema esquerda quanto do lado da extrema direita, as duas forças que o tempo todo pressionam o diretório, Constância sinaliza isso, né, que é necessário não adotar medidas arbitrárias, ilegais, né? Também depois eu vou, na próxima aula, abordar a dificuldade sentida por Constant diante do golpe do 18 de Futebol. Tem um livro que é tido como uma resposta a esse conflito do Constant, que na verdade não chega a ser explicitamente uma resposta, mas o título faz uma certa alusão, que é uma obra de Adrien Deleuze-Marnesiat, um outro pamfletista que na época é bastante lido, depois ele cai um pouco no esquecimento, ao contrário do Constant, mas ele escreve esse texto da fraqueza de um governo que começa e da necessidade que ele tem de se unir à maioria nacional, que é tido como, não sei se resposta, mas o contraponto, né, porque ao invés de enfatizar a força do governo, ele enfatiza a fraqueza desse governo que está apenas começando e a necessidade que ele tem, portanto, de se unir à maioria nacional, em vez de ser autônomo, como defende o Constant. Na verdade, na minha interpretação, Deleuze-Marnesiat ele defende essa união à maioria nacional com uma ideia de que a maioria nacional, o desejo principal dela, depois de todo o percurso da Revolução, é a ordem, né? Depois eu vou analisar um outro conflito em que isso fica muito claro, é a ordem, ou seja, a simples conservação do regime que já está estabelecido, ou seja, a própria república, né? Ou seja, não está pregando a derrubada da república, tanto ele quanto Constant são defensores dessa república estabelecida, eles apenas talvez têm visões diferentes sobre a etapa em que a revolução se encontra, né? Se já há esse povo desejando ordem ou se há um clima de reação política, que justamente é o próximo conflito do Constant que eu vou abordar. Apenas fazer referência um pouco após a publicação desse panfleto do Constant, ocorre a prisão dos líderes da conspiração dos iguais, que era um movimento liderado por Hafiz Babeuf, coloquei aqui a imagem, que é aquilo que eu até já mencionei na última aula, é aquilo que, segundo a maioria dos historiadores, é o que mais próximo de um ideal comunista emerge nesses anos da Revolução Francesa, né, Babeuf e seus aliados, né, são as pessoas que se engajam nisso que eles chamam de tentativa de conspiração, pregavam abertamente a destruição da propriedade privada como o único caminho para realizar os ideais da Revolução Francesa. Ele é preso e no ano seguinte ao julgamento ele é condenado à morte e executado. Mas, referindo a isso mais, enfim, pelo crime, enfim, de essas expressões, ora à extrema esquerda, ora à extrema direita, e o diretório pairando um pouco diante dessas ameaças. O panfleto seguinte de Constant é das reações políticas, no qual desenvolve esse conceito fundamental, acho que bastante atual, até no momento que a gente vive, e bem, como que ele vai explicar e definir o que são as reações políticas. Uma citação um pouco longa logo no início do texto, mas acho que vale a pena. Para que as instituições de um povo sejam estáveis, elas devem estar no nível de suas ideias. Quando o acordo entre as instituições e as ideias se encontra destruído, as revoluções são inevitáveis. Elas tendem a restabelecer esse acordo.
não é sempre o alvo dos revolucionários, mas é sempre a tendência das revoluções. Quando uma revolução cumpre esse objetivo ao primeiro golpe, de uma só vez, e para nesse ponto, sem ir além, não produz reação, porque é somente uma passagem, e o momento da chegada é também o do repouso. Assim, as revoluções da Suíça, da Holanda, da América do Norte, não foram seguidas de nenhuma reação. Mas, quando uma revolução ultrapassa esse ponto, isto é, quando estabelece instituições que estão além das ideias reinantes, ou destrói as que lhes são conformes, produz inevitavelmente reações. Né? Que tem, não só das reações, mas das próprias revoluções. Né? O objetivo da revolução é restabelecer um acordo entre as ideias e as instituições. Elas ocorrem porque não há esse acordo, porque tem uma concepção progressista da história, né? Então, quer dizer, e de que as ideias, em geral, evoluem mais rapidamente do que as instituições. Quando as ideias evoluíram a tal ponto que as instituições existentes estão aquém delas, é preciso haver esse choque violento que gera instituições de acordo com as novas ideias. O que revoluções como a holandesa, como dos Estados Unidos, teria simplesmente ocorrido. Né? Porém, ele vai dizer, né, usando o exemplo da Revolução da Inglaterra no século XVII e da própria França no século XVIII, olha o que ele diz. A Revolução da Inglaterra, que tinha sido feita contra o papismo, tendo ultrapassado esse ponto, abolindo a realeza, uma reação violenta teve lugar. E foi preciso, 28 anos depois, uma revolução nova para impedir o papismo de ser restabelecido. A Revolução da França, que foi feita contra os privilégios, tendo também ultrapassado seu fim atacando a propriedade, uma reação terrível se faz sentir. E será preciso não uma revolução nova, espero, mas grandes precauções e um cuidado extremo para se opor ao renascimento dos privilégios. Né? O que ele está dizendo aqui? Né? Que a França, a partir aí de 1793, ela foi além do que deveria ser o seu objetivo inicial, que era, enfim, a República, o fim dos privilégios, e ela passa a atacar a propriedade. Como eu falei na última aula, com os olhos historiográficos contemporâneos, especialmente comparando com as revoluções comunistas posteriores, é difícil ver a experiência do terror como um ataque à propriedade, mas ele é muito entendido assim nesse momento, em parte porque também não ataque direto à propriedade, mas o direito de propriedade, especialmente daqueles que eram considerados inimigos do povo, não foi respeitado. Né? Mas o ponto de Constant é que, justamente por a Revolução ter se radicalizado além do que ela deveria, segundo as ideias da época, gera uma reação, quase como uma noção física, né, inspirada na física newtoniana, gera uma reação de um grupo que adquire influência de que quer então, fazer as instituições retroagirem, mas ao invés de retroagirem até o ponto que deveriam, retroagirem mais, de modo a anular a obra da própria revolução, que, para Constant, é o principal perigo que se apresenta naquele momento. Ele vai dizer, há dois tipos de reações, as que se exercem sobre os homens e as que têm por objeto as ideias. Aquela sobre os homens é o ímpeto de vingança, né? Que, no fundo, desde a queda de Robespierre, né, até como eu tentei mostrar, né, o próprio Tribunal Revolucionário, aquele próprio regime de exceção, é mobilizado para punir aqueles que acusados de haver exercido o terror, e essa sanha punitiva continuava, mesmo no próprio diretório, com escritores de direita, pregando uma espécie de caça aos bruxos, a que eles chamavam os terroristas, os jacobinos, e estendendo esses xingamentos a todos os republicanos. Mas o que Constant se dedica mais é a ideia de uma reação contra as ideias, que seria uma forma de criticar os princípios revolucionários e fazer um elogio daquilo que se chamava de preconceitos, né? Preconceitos não tanto no sentido mais contemporâneo,
no ódio contra minorias, preconceitos no sentido que, se vocês forem ver, está lá no Burke, o preconceito como a ideia de uma ideia pré-racional, né? Algo que ainda não chega a ser um princípio racional, que o próprio Burke defende como uma espécie de repositório do saber das gerações ancestrais, né, como algo preferido do que os princípios racionais e teóricos, né, metafísicos, segundo Burke, proclamados pela Revolução Francesa. E para Constant, né, ele vê essas ideias da Revolução Francesa sendo atacadas em nome dos preconceitos, e para ele é um grande perigo, é preciso reabilitar os princípios revolucionários. Né? Ele vai dizer, é preciso ainda impedir que o movimento retrógrado, que sucede inevitavelmente a uma impulsão excessiva, não se prolongue além de seus limites necessários, não prepare o restabelecimento de todos os preconceitos, não deixe, enfim, como vestígio da mudança que se quis operar, nada além de ruínas, lágrimas, opróbrio e sangue. Né? Ou seja, é preciso conter essa onda reacionária, né? A partir daí faz sentido o adjetivo, até para que todo esse sangue derramado pela Revolução Francesa não tenha sido em vão, né? Nesse sentido, a principal tarefa cabe aos escritores, a pessoas como ele, Constant, que ele diz, cabe aos homens que dirigem a opinião pelas luzes opor-se às reações contra as ideias. Elas, né, as ideias, pertencem somente ao domínio do pensamento e a lei não deve jamais invadi-lo. Ou seja, não cabe ao governo, propriamente dito, conter essa reação contra as luzes. O papel do governo está mais na reação contra os homens, né, que no fundo é a garantia da justiça contra a simples vingança com as próprias mãos, mas o fundamental que essa batalha intelectual em torno dos princípios da Revolução cabe aos homens de letras. Ele vai dizer, um dos perigos das revoluções é que, nas comoções que causam, as verdades, precipitando-se com os crimes, encontram-se contaminadas por essa funesta associação. A incredulidade nos lembra os crimes de Hébert. Porque assassinos execráveis massacraram padres católicos, atribuem-se esses assassinatos a opiniões filosóficas que os assassinos nem sequer conheciam. Né? Ou seja, a preocupação de Constant é que o episódio do terror não contamine as ideias revolucionárias, que era um pouco o que estava ocorrendo, né? O terror estava sendo usado, né, todos esses massacres, para condenar as ideias em nome das quais os massacres foram feitos. E Constant, né, ironiza que os descristianizadores como Hébert sequer conheciam essas ideias filosóficas que trata-se de consagrar. E aí, né, assim reconstrói-se o tríplice edifício da realeza, da nobreza e do sacerdócio. Assim, as opiniões liberais são atacadas por trânsfugas da filosofia, pelos próprios discípulos desses gênios imortais que ousaram sonhar com a regeneração da espécie humana. Opiniões liberais, nesse contexto, no fundo, são os princípios da própria Revolução Francesa, né? Não existe ainda ideia. Quer dizer, liberalismo é uma ideia em construção, né? A ideia do liberalismo como uma doutrina, como uma ideologia específica, não existe. Constant será considerado um dos pais fundadores, mas nesse momento, opiniões liberais, eu tenho que se referir antes de mais nada aos princípios da Revolução Francesa, que considerar como uma das bases do liberalismo. Hoje em dia também acho que uma ideia de liberalismo é uma família talvez até maior do que essa que Constant está fundando, baseada na defesa dos princípios revolucionários. Né? Ele diz, estamos tão aterrorizados com as revoluções que tudo que é novo nos parece revolucionário e quase tudo o que não é abusivo é novo. Né? Que é a principal dificuldade do momento, que se trata justamente de consagrar instituições não abusivas, o problema é que elas são novas e que o próprio espetáculo do que foi a Revolução Francesa até então
assustou, de certa forma, as pessoas em torno dessas novidades, mas é preciso desvinculá-las da experiência do terror. Constant vai se dedicar nessa obra, então, nessa tarefa de reabilitar os princípios revolucionários, reabilitar, no fundo, a própria concepção de princípios, né, tendo como principal adversário um autor como Burke, que, como eu mencionei, havia feito um elogio dos preconceitos, né, assim, de toda essa dimensão não racionalizável, todas essas concepções que, justamente por não se basearem em uma razão abstrata, segundo Burke, são mais propícios à construção de uma ordem social do que simples verdades metafísicas. Constant vai, né, para defender a ideia de princípios como fundamentais para a constituição de uma boa ordem social, ele vai definir o princípio como o resultado geral de um certo número de fatos particulares, né? Isso é uma definição curiosa, mas que permite a ele dizer que, quer dizer, não existem, como acusa Burke, simples princípios abstratos, metafísicos, que estão lá nas nuvens e que não tem nenhuma relação com os fatos particulares e concretos do mundo. Não, como você vai dizer, o princípio, no fundo, é um encadeamento desses fatos particulares que há diversas ordens, né, diversos graus de generalidade ou universalidade de um princípio, conforme eles estão mais próximos ou mais distantes dos fatos particulares. Isso permite a ele construir a noção de princípios intermediários, que, a seu ver, é importante para realizar a aplicação dos princípios gerais. Ele vai dizer: quando se diz que os princípios gerais são inaplicáveis às circunstâncias, diz-se simplesmente que não se descobriu o princípio intermediário que exige a combinação particular da qual nos ocupamos. Perdeu-se um dos elos da cadeia, mas isso não significa que a cadeia deixe de existir, né? Essa ideia de um encadeamento entre vários princípios intermediários, até que se possa chegar no princípio geral, é usada não apenas contra Burke, que se opunha à aplicação de princípios metafísicos na sociedade, mas ele chega a fazer uma crítica também a Kant, né, porque aqui a imagem dele, também, junto com o Burke, são os dois adversários dele nessa discussão, porque Kant é entendido, né, como, somente em sua filosofia moral, como um filósofo que comete o excesso inverso, oposto ao do Burke. Ele se apega a tal ponto aos princípios gerais, universais, né, de imperativo categórico, que esses princípios deveriam ser aplicados na realidade sem mediações, sem qualquer mediação de princípio intermediário. Então, cortamos o exemplo do dever de dizer a verdade, né, que proibiria, então, qualquer mentira, né, todo ato de mentir seria imoral, e quando eu estava pensando até em episódios que foram comuns durante o terror, né, de pessoas que vão à sua casa, você está ali protegendo um amigo, um familiar que está se escondendo, seja da polícia política, seja de um simples assassino, e o assassino perguntar, você sabe onde está a pessoa que eu estou procurando? Segundo os princípios do Kant, mentir é imoral em qualquer circunstância, então você deve dizer a verdade. Não, isso é um absurdo, você entregar alguém à morte pelo simples fato que você não pode mentir, você precisa buscar quais são os princípios intermediários. Aí vai lá desmembrar e dizer que o dever de dizer a verdade, na verdade, ele resulta da ideia de que os indivíduos têm direito à verdade, mas aí, com base nessa decomposição do princípio, você percebe que alguém que quer essa verdade para matar um indivíduo não tem direito a essa verdade, portanto, nessa circunstância específica, o melhor modo de aplicar o princípio geral
do dever de dizer a verdade é não dar a verdade a esse assassino, porque não tem direito a ela. Kant chegará a responder a Constant no texto sobre o pretenso direito de mentir por humanidade, no qual Kant critica a Constant como, de certa forma, anulando o princípio, né, do dever de dizer a verdade, ao supor uma exceção a ele, que é muito interessante ver como justamente esses debates sobre a Revolução Francesa, sobre o papel dos princípios na ordem social, acabam sendo importantes para a própria filosofia moral, né, no meio desse debate entre Constant e Kant. E essa reabilitação dos princípios serve a Constant para fazer, então, uma crítica ainda mais implacável do arbítrio, né? Aquela tradução que foi publicada na revista História, traduz por arbitrário, né? Arbitraire, traduz por arbítrio, que acho mais usado em português. Ele vai dizer, o arbítrio, que tem efeitos muito positivos, é, contudo, uma coisa negativa. É a ausência das regras, dos limites, das definições, em uma palavra. É a ausência de tudo o que é preciso. O arbítrio, no fundo, é o oposto dos princípios que justamente, né, definem e limitam, né, não balizam para aquilo que é permitido fazer, ao passo que o arbítrio tiraria todas essas balizas, né? Quer dizer, são partidários do arbítrio os que rejeitam os princípios, pois tudo que é determinado, seja nos fatos, seja nas ideias, deve conduzir aos princípios. E o arbítrio, sendo a ausência de tudo que é determinado, tudo que não é conforme aos princípios é arbitrário. São partidários do arbítrio os que dizem que há uma distância que não se pode transpor entre a teoria e a prática. Pois tudo que pode ser precisado sendo suscetível de teoria, tudo que não é suscetível de teoria é arbitrário. São partidários, enfim, do arbítrio os que, pretendendo com Burke que axiomas metafisicamente verdadeiros podem ser politicamente falsos, preferem a esses axiomas considerações, preconceitos, lembranças, fraquezas, todas as coisas vagas, indefiníveis, ondulantes, encaixando-se, por consequência, no domínio do arbítrio, né? Ou seja, essa ideia de Burke de que, ao invés de adotar princípios metafísicos, deve-se respeitar os preconceitos consagrados socialmente, para constar uma consagração do arbítrio, de que não há leis precisas sobre o que pode e não pode, que cada um mais poderoso pode fazer aquilo que der vontade. E ele vai dizer, nada é mais comum que mudar de arbítrio, nada é mais raro que passar do arbítrio à lei, né? Refletindo sobre a própria experiência da Revolução Francesa, que deveria destruir o arbítrio, mas, na verdade, mostrou como é difícil fazer essa passagem do arbítrio à lei, já que os regimes que a Revolução Francesa engendrou, né, como o terror e mesmo o diretório, em alguns momentos, ainda tem essa dificuldade de passar a se basear inteiramente na lei. Ele vai dizer, o arbítrio é, pois, o grande inimigo de toda liberdade, o escopo de toda instituição, o germe de morte que não se pode nem modificar, nem mitigar, mas que é preciso destruir. Né? E destruir como? Por meio da Constituição. Uma Constituição é a garantia da liberdade de um povo, tratando um pouco essa ideia de Constituição que eu procurei mostrar, já está no CIES, está no TEI, né, da Constituição, como um texto escrito que define, né, que limita tudo aquilo que é possível fazer e o que não pode, né, que não há poder ilimitado. Tá, esse foi a intervenção de Constant sobre esse tema das reações políticas. Eu queria tratar agora do outro tema da aula, que é o percurso do próprio balanço, o balanço do próprio percurso revolucionário, que um dos primeiros textos a realizar esse balanço de conjunto, que foi a Revolução, suas causas, seu percurso e os seus resultados, esse texto daquele mesmo José Magnesian, a qual eu fiz referência,
um texto chamado Das Causas da Revolução e de seus Resultados, de 1797, ao qual Constant responde com dos efeitos do terror. Então, José Marmesiat vai dizer: as infelicidades terminaram, as recompensas começam. Desviemos os olhos da travessia e fixemo-nos sobre o termo. É uma bela e grande habitação, em cujo caminho cometeram-se roubos e assassinatos infinitos. Né? Ou seja, né, que a Revolução, o trajeto dela até agora foi um grande drama, uma grande tragédia, talvez, mas agora ela já terminou e deve-se, em vez de focar, né, no que foram todas essas calamidades que percorremos, ficar nessa bela moradia em que chegamos. Acho que a grande noção do José Marmesiat, em muitos sentidos mais otimista do que Constant, é o de que a Revolução, de fato, já terminou. Né? Porque Constant ainda vê esse perigo das reações políticas engendradas pelos próprios excessos da Revolução. E aí, como que o José Marmesiat vai explicar o terror? Ele diz: mas quando essas revoluções, as revoluções populares, não são mais sustentadas pelo fervor do povo e ainda não o são por sua lassidão, elas fracassariam por falta de força, se não lhe sobreviesse por volta do meio um reforço. E esse reforço é o terror. Né? Tem uma ideia que ele está construindo aqui de que as revoluções populares costumam ter 3 fases. Numa primeira fase, o povo é impetuoso, é fervoroso e se ergue contra as instituições, as instituições do passado, abusivas e tal, e no final elas já estão cansadas e desejam ordem, o que interpreta que estaria ocorrendo naquele momento do diretório. O povo só deseja ordem, só deseja se submeter ao governo estabelecido. O problema é o meio das revoluções, quando elas não são mais sustentadas por esse fervor inicial, e ainda não há esse consenso universal de que é preciso ordem. Nesses momentos, são momentos que ele vê como mais críticos da Revolução, e que, no caso da Revolução Francesa, se junta com a guerra externa e interna, e a batalha entre as facções, e que, nesse momento, a Revolução só poderia ser sustentada pelo terror. Né? O terror que, de certa forma, permite que um povo em estado anárquico, uma vez que todas as suas antigas instituições caíram, retorne à obediência, volte a poder se submeter a um governo para poder, posteriormente, se submeter a um governo livre. Ele vai dizer: cada um tremeu por si mesmo ao ver que a morte não escolhia. E quando se viu a prontidão com que ela atingia suas vítimas, o terror redobrou. Se a forma dos procedimentos tivesse sido temperada pela esperança, e se a morte só tivesse ameaçado aqueles que ela deveria atingir, ela teria contido somente estes últimos. Como todos foram ameaçados, todos se dobraram. Essa ideia de que, como o terror podia ameaçar todo mundo, independentemente das opiniões políticas e tal, todo mundo se submeteu àquele governo. E foi dessa maneira que o terror passou dos exércitos da República para os exércitos inimigos. Eles não puderam mais resistir a homens que acreditavam fugir da morte ao ir em sua direção. O terror, então, restabelece a disciplina no exército, permitindo que a República vencesse as batalhas contra as potências coligadas, e a Revolução pudesse prosseguir. Ele diz: um poder sujeito a regras e limitado por uma Constituição teria infalivelmente sucumbido sobre essa multidão de obstáculos e de inimigos que, vindos de todas as partes, atacavam a França. Esse despotismo devia preparar a via para uma Constituição livre, e não há dúvida de que, se ele não a houvesse precedido, ela jamais teria podido se estabelecer. Sem um governo ilimitado antes, essa Constituição que limita o governo de agora não teria tido força para se impor. Uma ideia ainda mais ousada, ele vai dizer depois: 18 meses de terror bastaram para retirar do povo hábitos de muitos séculos e para lhe dar costumes que muitos séculos teriam dificuldade para estabelecer. Eis como esse despotismo,
o tirou do estado selvagem pelo qual o havia feito passar a revolução, e como sua violência fez dele um povo novo. Do despotismo, ele pode passar à liberdade. Ele não teria podido passar da anarquia à liberdade. Você tem aí, é fantástico, né? O José Marnesiá, um autor termidoriano, né? Quer dizer, não é um autor que escreve na época do próprio terror, e dos nossos padrões. O José Marnesiá poderia até ser considerado, em alguns sentidos, conservador. Ele está colocando aqui essa ideia de um povo novo, né? Que, no fundo, é o produto da violência, do terror, que destrói hábitos que demorariam séculos para serem destruídos, e que pode, então, fazer isso conceita a violência como quase uma ideia que será consagrada depois na tradição marxista, da violência como parteira da história, né, como um povo novo. E os resultados da Revolução são, então, esses, né, que é o despotismo, deveria, portanto, suceder-se à liberdade, aos privilégios, à igualdade de direitos, né, a liberdade e a igualdade de direitos como os dois principais resultados da Revolução. E ele diz mais, ele diz, essa Revolução havia sacudido fortemente a ordem. Um de seus principais resultados deveria ser o fortalecimento da ordem, paradoxalmente. Seja pelas leis sobre a divisão das sucessões, seja pela venda a baixo preço dos bens nacionais, ela deveria dobrar o número de proprietários, ou seja, de interessados na ordem social, né? Quer dizer, o valor central para o José Marnesiá é a ordem, né? Naquele momento termidoriano, e a ordem seria, paradoxalmente, um produto da própria Revolução, que sacudiu essa ordem, porque a Revolução, seu principal efeito foi multiplicar o número de proprietários. Os proprietários são, naturalmente, aqueles que se interessam pela conservação da ordem social. A esse texto de José Marnesiá que Constant responde, então, com dois efeitos do terror, que é publicado em maio de 1797, em uma reedição, né, das reações políticas, que, então, né, o Constant se opõe abertamente a esse texto do José Marnesiá, ele cita das passagens dele, né? E qual que é, então, a ideia central do Constant, que a visão dele é o modo como deve se encarar, então, esse período recente do terror. Ele vai concordar com o José Marnesiá que deve se esquecer os excessos revolucionários, no sentido de, ao invés de lamentar a travessia, gozar os resultados da Revolução, aos quais Constant é tão simpático quanto o próprio José Marnesiá. Ambos, no fundo, estão um pouco, o horizonte geral é um pouco o mesmo, de que tivemos uma travessia trágica, mas agora é preciso se contentar com o resultado. Porém, o que Constant vê no texto do Lezé, ele acha muito perigoso, porque é uma espécie de consagração do terror como doutrina, aqueles que cometeram excessos, mas o terror deve ser condenado como doutrina, não se pode nunca admitir que, diante de perigos como aqueles que o José Marnesiá enumerou, se possa consagrar a ideia de que é necessária uma autoridade ilimitada. Ele vai dizer, não se deve jamais supor que em alguma circunstância um poder ilimitado possa ser admissível, e na realidade jamais ele é necessário, né? Ou seja, não há circunstância, por mais complicada que seja, que possa justificar um poder ilimitado como foi daquela convenção, daquele comitê de salvação pública. A tese desse texto Constant resume nesse parágrafo, né?
Proponho-me provar que o terror não foi necessário à salvação da República, que a República foi salva apesar do terror, que o terror criou a maior parte dos obstáculos aos quais se lhe atribui a derrubada, que aqueles que ele não criou tenham sido superados de uma maneira mais fácil e mais durável por um regime justo e legítimo. Em uma palavra, que o terror só fez mal e que foi ele que legou à República atual todos os perigos que, hoje ainda, a ameaçam por todos os lados. Então, tá, como que ele vai provar, então, essa ideia de que o terror não fez bem algum, ele, na verdade, apenas criou aqueles obstáculos pelos quais ele é elogiado de se livrar, gerando novos obstáculos na República. Ele vai dizer, quando se faz a apologia do terror, e não vai fazer sua apologia, pretender que sem ele a Revolução teria fracassado, cai-se num abuso de palavras. Confunde-se o terror com todas as medidas que existiam ao lado do terror. Não se considera que, nos governos mais tirânicos, há uma parte legal, repressiva e coercitiva que lhe é comum com os governos mais justos, por uma razão muito simples. É que essa parte é a base da existência de todo o governo. Né? Ou seja, ele vai separar, nesse período do governo revolucionário, o que derivava do governo propriamente dito e das necessidades que todo governo tem de reprimir os crimes, de arregimentar exércitos e por aí vai. Uma coisa era isso, outra coisa são as medidas propriamente terroristas, né? Como vai dizer aqui, houve no exercício de sua autoridade duas partes, a parte governante e a parte atroz, ou terror. É a uma que é preciso atribuir seus sucessos, a outra, suas devastações e seus crimes. Separemos, pois, na história da época revolucionária, o que pertence ao governo do que pertence ao terror, e os direitos do governo dos crimes do terror. Né? O que eram as medidas terroristas? As medidas terroristas eram aquelas que, ao invés de incidir simplesmente sobre os criminosos, ou sobre aqueles que de fato estavam conspirando, deixaram todos os cidadãos indistintamente na possibilidade, na iminência, de ser preso pelo Comitê de Vigilância e decapitado poucos dias depois. Né? Esse medo geral que o José Marmesiat considera importante para restabelecer a própria obediência do povo ao governo, consta ver como desnecessário, quer dizer, tudo aquilo que atemorizou mais gente do que precisava ser atemorizado não tinha sentido, isso causou mal. Né? Ele vai dizer, sem dúvida, quando um juiz condena ao mesmo tempo o inocente e o culpado, o terror toma conta da alma de todos os culpados, como da alma de todos os inocentes. Mas a punição do culpado teria preenchido com esse fim tudo o que era necessário. Os culpados teriam igualmente tremido, quando unicamente o crime tivesse sido punido. Quando se vê ao mesmo tempo uma atrocidade e uma justiça, é preciso se guardar de fazer dessas duas coisas um monstruoso conjunto. Não se deve, sobre essa confusão deplorável, construir-se um sistema de indiferença pelos meios. Não se deve atribuir sem discernimento todos os efeitos a todas as causas e prodigalizar ao acaso sua admiração ao que é atroz e seu horror ao que é legal. Então, eu acho muito bom, assim, no sentido de que, né, quer dizer, porque que era preciso que a nação toda tivesse medo quando apenas um certo grupo de indivíduos lá queria derrubar o governo para retornar ao antigo regime. E Constant vai argumentar que foi o próprio terror que jogou a França numa situação tão caótica. Foi o terror que causou a revolta de Lyon, a insurreição departamental, a guerra da Vendéia, e para submeter Lyon, para participar da coalizão dos departamentos, para esmagar a Vendéia, foi preciso o terror. Né? Claro, aqui a gente entra um pouco numa discussão, né, complexa de causas e efeitos, até porque é difícil dizer exatamente a partir de qual data o terror começa, mas é verdade que, à medida que o governo foi assumindo essa face do terror, isso foi inflando todas aquelas insurreições que estavam ocorrendo na França e foi fortalecendo o próprio
o próprio movimento contra-revolucionário, né, que, como eu procurei mostrar, atribui a força dessa reação aos excessos do próprio terror. E contra a ideia de Lézin-Marnéziat de que o terror teria provocado uma regeneração dos costumes, um povo novo propício para a liberdade, ele vai dizer, é ao terror que é preciso atribuir um empobrecimento do espírito público, o fanatismo que se levanta contra todo o princípio de liberdade, o opróbrio lançado sobre todos os republicanos, sobre os homens mais esclarecidos e os mais puros. Os inimigos da República tomam contavelmente da reação que o terror causou, né? A ideia de reação que ele retoma. É a loucura de 1794 que faz abjurar, por meio de homens fracos ou amargos, as luzes de 1789. Isso, o terror não facilitou o término da Revolução Francesa, como pensa Lézin-Marnéziat, o terror engendrou a reação e até hoje é um obstáculo para que a Revolução de fato termine. Outra ideia de que, então, o terror preparou o caminho para uma Constituição livre, vai dizer, o terror preparou o povo a submeter a um jugo qualquer, mas tornou indiferente e talvez inapto à liberdade, justamente por consagrar o arbítrio e tornar difícil o império da lei. Mesmo o diretório da Constant critica, por exemplo, mesmo os que tentaram convencer o diretório a suprimir as formas, as garantias para punir os membros lá da conspiração dos iguais, tudo isso, Constant vê como um povo que, saído do terror, ainda está mais acostumado ao arbítrio do que à lei. Por fim, será importante para Constant desfazer o vínculo entre terror e república, que ele ainda vê como sendo mobilizado pelos contra-revolucionários para a dificuldade da consolidação da república. Então, ele vai dizer, o terror se estabeleceu na França depois da queda dos primeiros republicanos, depois da fuga, do aprisionamento ou da proscrição de seus amigos. Não se deve, pois, confundir a república com o terror, os republicanos com seus carrascos. Né? O que ele está dizendo aqui dos primeiros republicanos são os girondinos, né? Com os quais Constant se identifica bastante, né, politicamente, e que, de fato, né, eles foram os primeiros a defender a ideia de república durante a Revolução, já lá em 1791, pouco após a fuga de Varremos. Os primeiros a realmente mobilizar a ideia de república foram os que serão chamados de girondinos, e para Constant é importante honrar esses que ele considera, seletivamente talvez, como os verdadeiros fundadores da República, justamente por eles não terem participado do terror, por eles terem sido expulsos da convenção antes do terror vir à tona. Para Constant, precisa celebrar esses fundadores justamente para desvincular a República do terror. Ora, ele, um discurso como o do Lézin-Marnéziat, que coloca o terror como um ato que foi deplorável, mas que era um passo necessário para a fundação da República, serve apenas para manchar, para contaminar o próprio nome de República, e é esse nome, então, que Constant quer consagrar, quer afirmar, desvinculando do terror. A partir da próxima aula, eu pretendo mostrar como, no fundo, será algo muito difícil, como o golpe do 18 Fructidor, faz que se perceba uma série de novas dificuldades que levam a uma série de reformulações, que a gente pode entender como esse projeto republicano que se formula durante o diretório. Questões podem colocar, seja no chat ou mesmo ligar o áudio
ouvido. Alguém perguntou se a próxima aula será na sexta. Sim, a próxima aula é sexta-feira. Matheus Bianese pergunta se Mestre tinha alguma religião declarada. Mestre era católico. Católico fervoroso, talvez até mais do que muitos outros católicos, mas quer dizer, tem todo enfim, um catolicismo um pouco, né, esse universo mental, né, da contra-reforma e né, de toda ele chega a fazer elogios à Inquisição e toda essa mentalidade da expiação da culpa, né, e uma visão muito pessimista do ser humano, né, ele enfim, acredita na ideia de pecado original, de que o ser humano é corrompido, de que toda a história é um verdadeiro banho de sangue, de que aquele banho de sangue pelo qual a França estava passando era necessário para regenerar a própria monarquia. Ele chega a elogiar, no fundo, a própria perseguição à nobreza, a própria execução do rei, falando que é um caminho para que a nobreza se regenere, a perseguição às padres, ele diz que terá o efeito de regenerar o próprio cristianismo, e era um católico que, né, já indo mais para os debates da restauração, será um ultramontano, né, ou seja, defendendo a submissão do rei ao Papa mesmo, né? Então, ele era um defensor do poder teológico como a fonte mesmo do poder político, né? Contra a Igreja Galicana, que acaba subordinando a Igreja ao Estado. Tá? É um personagem muito interessante, assim, né? Realmente, com teses, ele fala hoje em dia, já na época, percebidas como um pouco excêntricas, mas desses textos dessa época é um dos que eu acho assim, mais interessantes e agradáveis de ler, porque ele é muito assim, sagaz, junta com ironia, meio corrosiva e crítico, assim, muito consistente e aplicado dos ideais do iluminismo, né? Quer dizer, ele desmonta, né? Ele pega os textos de Rousseau e desmonta, assim, quase num estilo diferente do Burke, por exemplo, né? O Demestre, o Bernardo, também, eles representam uma espécie de contra-revolução que bebe das próprias luzes, no sentido de beber de um certo racionalismo argumentativo para voltar ele contra as luzes, né? Então, nesse sentido, é muito interessante. Biederman Júnior, professor, você citou Kant, ele tinha alguma opinião sobre a Revolução Francesa? Bom, eu não sou um grande estudioso de Kant, talvez haja alguns filósofos aqui que possam ajudar, mas até onde eu sei, Kant era um admirador da Revolução Francesa, né? Ele defende, celebra, né? Tem alguns artigos sobre essa controvérsia entre Kant e Constant, que tenta colocar os argumentos, tenta pintar o Constant como se o Constant não fosse tão partidário da Revolução Francesa quanto Kant, por isso que o Constant está relativizando os princípios, ao passo que Kant é mais firme nisso, né? No fundo, ambos são partidários, e ambos se apoiam muito nessa ideia de princípios universais que a Revolução Francesa deveria realizar. A disputa é mais nessa nuance, né, de se os princípios se aplicam diretamente à realidade ou se pode haver mediação daquilo que o Constant chama de princípios intermediários.
Arthur Ramos escreve: há uma popularidade e conhecimento maior de pensadores ligados à burguesia e ideias mais liberais, acredito até mesmo pela hegemonia que existiam no terceiro estado. Havia pensadores que estavam ligados à defesa de ideias do sans-culotte, que pensou serem diferentes dessas ideias da grande burguesia. Não, sim, sem dúvida havia, né? Quer dizer, você pega os escritos de Marat, desde o início da Revolução, o próprio Weber, né? Autores que eram um pouco os heróis do sans-culotte, na verdade, que eles fazem mais sucesso nas fases iniciais da Revolução Francesa, e que o nobre termidor representa uma certa virada ideológica, né? Assim, um clima um pouco mais conservador. É complexo, não sei se conservador, porque no fundo os princípios defendidos não são tão diferentes dos que eram em 1789, mas é um modo de apresentar esses princípios mais em reação à experiência prévia do terror. Então, isso dá uma tonalidade um pouco mais conservadora. No período do diretório, acho que o Babeuf mesmo, né, que é um autor, aliás, também um pouco excêntrico em alguns aspectos, né? Ele foi preso em vários momentos, inclusive no terror, e ele, nessa discussão sobre o terror, ele é bastante crítico também, né? Ele vai dizer que ele quer aproveitar do governo revolucionário, do Robespierre, tudo aquilo que não foi o terror. E ele atribui o terror a uma espécie de numa lógica inspirada nos escritos do Malthus, né, que na época um economista britânico que previa, né, que a população estava crescendo no ritmo mais acelerado do que a produção de alimentos. Isso geraria uma crise. O Babeuf vê o terror como um modo de dizimar a população, né, o grande objetivo era diminuir radicalmente a população da França para evitar essa crise de subsistência. Mas, de todo modo, Babeuf de certa forma, que herda toda essa tradição radical sans-culotte e a direciona para um ideal mais próximo do que no século XIX vai ser chamado de socialismo, com crítica à propriedade privada e tal. Enfim, um dos mais famosos, talvez, se houver historiadores aqui, possam me ajudar a complementar com esses pensadores não burgueses. Gabriel Vargas Melo Marçal pergunta: o período do diretório pode ser, então, considerado como um período de liberalização pós-terror, no sentido de diminuição das perseguições? E, se sim, ele foi eficaz nesse objetivo? Então, eu diria que sim, né, que o diretório, o início dele, embora conturbado, e embora ainda reprimindo insurreições, seja da extrema-direita, seja da extrema-esquerda, ele dá início a uma certa, digamos, uma certa liberdade política, no sentido de eleições sem restrições competitivas, liberdade de imprensa, respeito básico às garantias individuais, e, nesse sentido, é uma liberalização pós-terror, que durou pouco, porque a próxima aula, justamente, eu vou começar com o golpe do 18 Fructidor, que é a reação do governo diretório ao fato de que essa liberalização estava dando força para deputados vistos na época como partidários da monarquia. E isso faz com que o diretório dê um golpe, do Fructidor, vou começar a próxima aula com isso, que foi um golpe que não apenas expurgou da Assembleia e
condenou ao exílio boa parte dos deputados recém-eleitos, mas instituiu novas medidas repressivas, que lembravam um pouco o período do terror, inclusive de censura à imprensa, a formação de comissões militares, e por aí vai, de modo que esse segundo diretório, que se iniciou em setembro de 1797, alguns já chamam de terror frutidoriano, né? Claro, diferente do terror de 1793 e 1794, mas já descaracterizam esse momento diretório como um período de liberalização, não é um terror tanto, né, do Tribunal Revolucionário, desses grandes julgamentos, que terminavam em guilhotina, um terror no qual o próprio exército passa a ter um protagonismo maior, com comissões militares e tal. Então, né, se ele foi eficaz nesse objetivo, acho que ele não no curto prazo, né, depois do 18 de Frutilor, 2 anos depois ocorre o 18 de Brumário, que leva ao regime do consulado, que já desde cedo se centraliza na figura de Bonaparte e suprime garantias individuais básicas e tal. Então foi pelo menos esses pensadores assim, liberais, como Madame de Staël, sentiram como um breve suspiro, assim, nesse momento do primeiro diretório, né? um pouco mais de um ano, assim, de experiência de maior liberdade. Quase 2, né? Mais perguntas? Se quiserem, podem perguntar também sobre as outras aulas, fazer perguntas que liguem o tema de uma aula, né? Essa ideia de igualdade de Constant é puramente jurídica ou está vinculada à ideia de igualdade total de Babeuf? Boa pergunta. Não, acho que não é a igualdade total de Babeuf. Não é a igualdade material absoluta. Talvez seja mais do lado da igualdade de direitos, mas também não diria que se resume a um puro assim formalismo, né? Tá ligado a uma ideia de uma sociedade saída da Revolução Francesa, na qual a massa da nação adquiriu bens nacionais, né? De que, no fundo, o ideal dele é um pouco de uma sociedade de pequenos proprietários, né? O que ele divergia dos autores radicais da época como Babeuf é que ele não via a supressão da propriedade como um caminho, né? Ele achava que seria o progresso das luzes da própria forma social que permitiria se chegar a essa igualdade mais plena. Ele via a propriedade como já tendo uma tendência a se disseminar e a se fragmentar quando você suprime todas aquelas leis que tendiam a perpetuar a aristocracia, né? Por exemplo, a lei de sucessão do primogênito, né, que a Revolução Francesa suprime. Com a supressão dessa lei, havia a ideia, que Constant compartilhava, de que a terra não permaneceria intacta nas mãos de um único indivíduo que passaria depois do seu primogênito. A tendência seria se fragmentar. Então, ele tinha um ideal de uma igualdade que não era só jurídica, a divergência com os autores radicais estaria mais que ele não achava que era necessário suprimir a propriedade, achava que, tirando as leis de sucessão e primogenitura, a propriedade tenderia a se fragmentar. Por isso ele chega, em alguns textos posteriores,
a defender o próprio sufrágio censitário, né, porque ele compartilhava com a maioria dos autores da época essa ideia de que a participação política dos não proprietários, daqueles que não tivessem propriedade alguma, levaria a uma usurpação da propriedade, ao invés de uma disseminação gradual das propriedades, mas também é verdade que é preciso ter cuidado na análise desses textos, porque quando Constant os publica, ele está defendendo uma inclusão maior do que a que estava em vigor, né? Esses textos nos quais ele defende o sufrágio censitário não são da época do Diretório, ele escreve sobre Napoleão, depois sobre a Restauração, em que o sufrágio, o censo do sufrágio era elevadíssimo, praticamente não havia autores da classe política dominante da época que defendessem o sufrágio universal, e Constant defende, então, que a exclusão seja uma exclusão mínima, apenas daqueles que não têm propriedade nenhuma, né? Na verdade, propondo inclusões maiores do que as que estavam sendo patrocinadas, e um discurso cujo nós chamaríamos de democrático, de que a grande massa delibera melhor, tem melhor sabedoria do que as assembleias eleitorais restritas, precisa depender até a eleição direta em vez da indireta, que era adotado nessa época. Então, enfim, tudo isso para dizer que não defendia uma igualdade material como Babeuf, mas também eu não colocaria como um liberal no sentido mais caricatural de defender a igualdade apenas jurídica, apenas formal, mas essa é a minha interpretação. Matheus Bianese pergunta: Luís XVIII, quando coroado rei de Verona, estava exilado ou preso assim como seu sobrinho? Não, ele estava exilado. Não é que ele é coroado rei de Verona, né? Ele estava em Verona e foi lá que foi feita a cerimônia de sagração, na qual ele seria coroado rei da própria França, claro que não de fato, mas segundo os monarquistas de direito, né? Os monarquistas passam a se referir ao Luís XVIII como o rei. Perguntas? Não? Ninguém quer fazer pergunta por meio da voz, do escrito? Bom, senão, agradeço muito as perguntas que foram feitas, agradeço o interesse de vocês que estão acompanhando aí desde essa já é a quarta aula, só falta mais uma, estamos nos aproximando do fim, e nos encontramos então na próxima sexta-feira, às 6, discutindo justamente essas repercussões do golpe do 18 Fructidor. A maioria dos textos, infelizmente, não tem tradução. Eu enviei lá o artigo que eu publiquei, na qual eu abordo um pouco isso, então é uma possível referência. Briana Cantéria pergunta se eu vou disponibilizar os slides e as gravações. As gravações, quando o curso terminar, elas vão para o Serviço de Cultura e Extensão Universitária da FEFELESH, eles vão colocar no canal do YouTube da FEFELESH, não sei exatamente quando que isso será feito, mas é a ideia que o Serviço de Cultura e Extensão teve, até para contemplar muita gente que tentou se matricular nos cursos e não conseguiu. E, bom, nos próprios vídeos aparecem os slides. Agora, se alguém quiser só os slides em PDF, me escreve que eu envio.
o que a pessoa quiser. E o Serviço de Cultura e Extensão Universitária também deu um aviso de que as pessoas terem paciência na hora de pedir os certificados, né, de que assistiram o curso, porque só quando isso vai sair assim que o curso terminar, né, quando o curso terminar, eu vou enviar as listas para eles próprios vão emitir certificados, acho que chega por e-mail, tudo a seu tempo, né, são muitos cursos e tal, então talvez isso demore um pouco, tá? E a Briana quer os slides, mas me envia por e-mail, que eu já respondo por e-mail mesmo, fica mais fácil, tá? Então, muito obrigado, então, e até a próxima sexta-feira.